E aí, aqui é o Node, imagine só. Após um dia estressante de trabalho no escritório, Matt e seus amigos se reúnem no bar da Josie, onde Cherry comemora o seu aniversário na companhia da detetive Kim. Enquanto Karen tenta convencer Matt a levá-la para casa, Fogg resolve tentar a sorte com Kristen, e seus amigos ficam orgulhosos quando percebem que ele conseguiu chegar nela. Porém, durante a conversa, Fogg recebe uma ligação de Benny, e Matt escuta a conversa. Nesse momento, ele percebe que há algo errado acontecendo e se levanta para ir até o seu amigo. Enquanto isso, o mercenário invade o apartamento de Fogg. Com a ajuda de um clipe de papel, ele abre a porta e em seguida usa o mesmo objeto para eliminar uma mosca. Sua precisão é tanta que o mercenário prende o inseto na parede, e isso é apenas um aquecimento para o que ele de fato foi fazer naquela casa. Ao ser questionado sobre a ligação, Fogg revela que está com Benny no telefone. O advogado conta que depois do que aconteceu com Red Hook, precisou esconder o seu cliente em seu apartamento, pois ele disse que estava sendo ameaçado. Nessa hora, o trio escuta Benny gritando no telefone e Matt corre para o apartamento de Fogg, pois aparentemente o rapaz está sendo atacado. Assim que o Demolidor se afasta para atender ao pedido de socorro, um homem se aproxima do pub e começa a atirar. Depois que Fogg e outros dois caras são atingidos, o vilão se aproxima e usa uma cortina de fumaça para causar pânico em todos os clientes do bar. Assustada, Karen pega sua arma para se defender, mas está prestes a ser atingida por um disparo quando o Demolidor aparece e ataca o mercenário. Durante a batalha, todas as pessoas que estavam dentro do pub aproveitam para evacuar o local, e Karen mantém o ferimento causado pela bala pressionado na tentativa de estancar o sangramento. No meio do duelo, Matt escuta o desespero de Karen e percebe que Fogg não irá resistir, então acaba se distraindo da briga e o mercenário consegue derrotá-lo. Após se livrar do Demolidor, o criminoso elimina as pessoas que estavam escondidas e entra no prédio acabando com todos que encontra pelo caminho. De repente, o Demolidor aparece para tentar detê-lo, mesmo com inúmeras lâminas presas ao seu corpo, ele continua tentando deter o mercenário. No entanto, como está gravemente ferido, Matt é derrubado mais uma vez e seu inimigo consegue chegar ao topo do prédio. Logo depois, o Demolidor aparece e ambos começam a brigar no telhado. Enquanto golpeia o seu inimigo, Matt continua atento aos batimentos cardíacos de Fogg para verificar se seu amigo está vivo. Então, quando ele percebe que os batimentos pararam, Matt entra em desespero e, tomado por uma fúria incontrolável, arremessa o mercenário do terraço, mas ainda assim ele consegue sobreviver. Enquanto isso, Karen está em processo de negação, pois se recusa a acreditar que está vendo o corpo do seu amigo bem na sua frente. Ao olhar para trás e se deparar com o vilão que eliminou Fogg, a mulher fica perdida, sem saber o que fazer, e Matt está chorando no telhado. De repente, Cherry aparece e descobre a verdadeira identidade do Demolidor. Ele então se prepara para dar a notícia que Fogg foi eliminado, mas logo percebe que Matt já está ciente do que aconteceu. Um ano depois, Matt continua morando em Nova York, mas abandonou todas as suas atividades de vigilante e agora foca toda a sua energia em seu trabalho como advogado. Na mesma cidade vive também Wilson Fisk, mais conhecido como o Rei do Crime. Após o café da manhã, o homem escolhe o seu terno para encontrar a sua esposa, que neste momento está fazendo uma reunião de negócios com seus colaboradores. Quando seu marido aparece, Vanessa ordena que todos saiam da sala e chama a atenção de Fisk por ter interrompido sua reunião. Apesar de toda a frieza com a qual é tratado por sua mulher, o Rei do Crime continua apaixonado por ela e informa que já possui as 25.000 assinaturas necessárias para conseguir o direito de se candidatar a prefeito da cidade de Nova York. Desde que o Demolidor desapareceu das ruas, a criminalidade está completamente fora de controle e as pessoas passaram a ter medo de sair de suas casas. No dia seguinte haverá o julgamento do mercenário e o juiz declarará sua sentença, então Kirsten decide fazer uma visita a Matt para verificar se ele está bem, pois sabe quanto o homem foi afetado pela perda de Fogg. No dia seguinte, o advogado sobe ao tribunal para declarar as suas últimas palavras antes que a juíza faça a sentença, e Matt fica emocionado ao sentir a presença de Karen entrando pela porta, pois não teve notícias dela por vários meses. Enquanto escuta as palavras de Matt, o mercenário não expressa nenhum arrependimento e ao ouvir a sentença emitida pela juíza, ele mantém a mesma neutralidade, mesmo após descobrir que foi sentenciado à prisão perpétua. Após a audiência, Matt tem a chance de conversar com Karen e ela afirma estar gostando de viver em São Francisco.
Desde que Fogg se foi, a mulher tem evitado qualquer tipo de contato com Matt, pois ficou magoada com o que aconteceu após a perda do seu amigo. Durante algumas semanas, Matt se isolou, pois se sentia culpado pelo que aconteceu com Fogg. Então, Karen se sentiu abandonada em um dos seus momentos de maior vulnerabilidade e nunca conseguiu perdoá-lo. Mesmo assim, ela pede perdão por ter se afastado e pergunta se Matt pretende voltar a ser o Demolidor. No entanto, o advogado diz que prometeu a si mesmo que deixaria a polícia lidar com os crimes de agora em diante, e Karen entrega para ele o chifre quebrado do traje do Demolidor, que ela encontrou um ano atrás no bar da Josie. Naquela noite, enquanto cozinha o jantar, Matt escuta um discurso do Rei do Crime sendo transmitido pela TV aberta e descobre que ele está se candidatando ao cargo de prefeito. Em seu pronunciamento, o homem se compromete a consertar o sistema para tornar a cidade de Nova York um lugar seguro, sem vigilantes e com mais policiamento. Ao ouvir isso, Matt fica transtornado, pois não entende como um criminoso pode ser escolhido como prefeito da cidade. Na manhã seguinte, ao caminhar pelas ruas, ele escuta inúmeras pessoas conversando animadas sobre a possibilidade de ter Wilson Fisk no comando, e percebe que um grande número de cidadãos está disposto a apoiar o Rei do Crime em sua candidatura. Preocupado com as consequências dessa eleição, Matt decide se distrair com o trabalho e marca um encontro com a doutora Glenn numa cafeteria. A mulher é psicóloga e se conectou a Matt por meio de Kirsten, que disse a ela que o homem estava procurando uma terapeuta. Porém, para Matt, Kirsten disse que Glenn estava procurando um advogado e dessa forma conseguiu marcar um encontro entre eles. Assim que o mal-entendido é desfeito, o casal percebe as verdadeiras intenções de sua amiga em comum e ambos decidem aproveitar a oportunidade para conhecer um ao outro. Após o encontro, Matt vai para o consultório e chama a atenção de Kirsten por tentar se meter em sua vida privada, mas acaba pedindo o número do telefone de Heather Glenn para pedir desculpas pelo inconveniente. Então Kirsten logo percebe que o seu amigo quer mais uma chance de conversar com a terapeuta e chega à conclusão de que seu plano de juntar os dois está dando certo. Nessa hora, Cherry aparece e revela que usou a sua influência como policial para investigar o Rei do Crime, mas não conseguiu encontrar absolutamente nada ilegal da candidatura dele. Agora que Vanessa está à frente dos negócios, todo o dinheiro da família está vindo de investimentos e pode ser rastreado, portanto não há nada que impeça Fisk de se candidatar. Quando descobre que o Rei do Crime participará de uma coletiva de imprensa, Matt decide ir para a frente do prédio para encontrá-lo e tem a chance de falar com ele. Juntos eles caminham até uma lanchonete e ambos afirmam que não pretendem mais brigar. Nesses últimos anos, tanto Matt quanto Fisk seguiram caminhos diferentes e concordam em não se meter na vida um do outro. Após garantir que não teve absolutamente nada a ver com o que houve com Fogg, Fisk afirma que agora pretende servir o seu povo e por isso decidiu se candidatar a prefeito. No entanto, Matt não aparenta estar convencido dessa ideia e quando questionado sobre o motivo de ter abandonado sua vida de justiceiro, o Demolidor revela que quando seu melhor amigo perdeu a vida, ele deixou de se sentir digno de realizar esse trabalho. Porém, mesmo que tenha abdicado da vida de vigilante, Matt afirma que se Fisk sair da linha, ele certamente estará lá para impedi-lo. Nessa hora, o Rei do Crime diz que em breve se tornará o prefeito de Nova York. Então, se em algum momento o Demolidor voltar para as ruas, Fisk garante que haverá consequências. Na semana seguinte, Matt convida Heather para um jantar e quando está saindo do restaurante, ambos descobrem através do noticiário que Wilson Fisk ganhou as eleições. Naquela noite, depois de fazer todas as declarações e responder as perguntas dos repórteres, o Rei do Crime encontra sua esposa no telhado e afirma saber que ela tem se encontrado com outro homem. Quando é informada que seu envolvimento com Adam foi descoberto, Vanessa pede que seu marido prometa que não irá eliminá-lo. Como é completamente apaixonado por aquela mulher e realmente pretende abandonar a vida de crime, Fisk promete que não fará nada contra Adam. Enquanto caminha até a casa de Heather, Matt vê as pessoas comemorando o resultado das eleições e se sente frustrado, pois não entende como um homem como Fisk foi capaz de enganar tanta gente. Após se despedir de sua companheira, o advogado observa a aglomeração se formando ao seu redor e começa a se preocupar com o futuro de Nova York, pois agora é o Rei do Crime quem está no poder.
Algumas semanas depois de ser eleito, Fisk se prepara para tomar posse do seu mandato e faz um discurso público no dia 1º de janeiro para agradecer os cidadãos nova-iorquinos pela confiança durante as eleições. É dia de Ano Novo e milhões de pessoas estão espalhadas pelas ruas para comemorar o início de uma nova era para Nova York. Naquela noite, Hector Ayala entra no metrô com um buquê de flores na mão, pois está indo encontrar a sua esposa. Enquanto fala no telefone, ele vê um cara ser encurralado por outros 2 homens e decide interferir, pois sabe que a vítima não conseguirá se livrar daquele ataque sozinha. Furioso por estar sendo interrompido por um desconhecido, um dos caras o ataca, mas Hector consegue imobilizá-lo e golpeia o seu adversário. Nessa hora, o outro homem vai defender o seu parceiro e a vítima aproveita a oportunidade para fugir. Durante a briga, Hector precisa usar as suas habilidades de luta para derrotar 2 adversários sozinho, e quando o segundo homem corre em sua direção para atacá-lo, o lutador desvia. Nesse momento, o agressor tropeça no corpo do seu companheiro e acaba caindo nos trilhos do trem. Ao ver o seu amigo sendo eliminado, o cara de jaqueta verde saca sua arma e se identifica como policial. Na manhã seguinte, Matt vai até a delegacia para verificar uma informação sobre o caso no qual está trabalhando e escuta um homem sendo atacado dentro de uma das salas. Então, Matt finge ser o seu advogado para conversar com ele e encontra Hector algemado e completamente ferido. Na delegacia, corre o boato de que Hector eliminou um policial, então Matt decide interrogá-lo para saber a sua versão da história. Quando descobre que aquele homem apenas estava tentando ajudar outro cara que estava em perigo, o advogado decide representá-lo no tribunal, pois sabe que Hector está dizendo a verdade. Nesse momento, Hector afirma não ter dinheiro para pagar um advogado, mas Matt decide defendê-lo mesmo assim, pois está comprometido em fazer justiça naquele caso. Enquanto isso, Fisk está a caminho do centro de idosos com seus assessores e reclama de todas as reuniões que precisará fazer nas próximas semanas. Então, Sheila explica que os primeiros 100 dias de posse devem ser usados por Fisk para se estabelecer como prefeito e aprender todas as responsabilidades que o cargo exige. Quando percebe que o trânsito da cidade está parado devido a um buraco gigantesco na estrada, o rei do crime desce do veículo para falar com o encarregado daquela obra. Nesse momento, o homem informa que está aguardando a licença para começar os trabalhos, e então Fisk decide dar a licença para eles pessoalmente. Ao notar a presença do prefeito, muitas pessoas se reúnem ao redor dele e Fisk aproveita a oportunidade para aumentar a sua popularidade, provando a todos que estava dizendo a verdade quando disse que resolveria os problemas da cidade. Quando chega ao escritório, Matt conta para sua sócia que eles têm um caso novo para resolver e pede ajuda de Cherry para encontrar a testemunha que Hector salvou no metrô. Como consequência de escolher defender um homem suspeito de eliminar um policial, Matt acaba criando inimizade com todo o departamento de polícia e os repórteres o acusam de desafiar as autoridades locais. Quando chega ao tribunal, o advogado sente a presença de dezenas de policiais dentro da sala e descobre que o promotor responsável pelo caso é Benjamin Hochberg. Não demora muito até que todos percebam que o juiz está sendo parcial naquele caso, visto que a vítima foi um policial. Antes mesmo que Matt apresentasse alguma defesa, o juiz barra qualquer tipo de fiança e Hector descobre que ficará na cadeia por tempo indeterminado até o final do processo. Como é conhecida por ser uma terapeuta renomada, Heather é convidada para fazer uma entrevista sobre saúde mental e aproveita para anunciar a publicação do seu próximo livro. Após a entrevista, a mulher dedica uma parte do seu tempo para autografar alguns livros de fãs que foram até lá para vê-la e conhece um rapaz que afirma estar precisando de ajuda. Ao notar a desesperança estampada no rosto daquele jovem, Heather compartilha o seu e-mail com ele e afirma que dará um jeito de encaixá-lo em sua agenda. Em seguida, Buck Cashman aparece e entrega sua cópia do livro de Heather para que a autora possa assiná-lo. Ao final do funeral do policial que foi atingido pelo metrô, Fisk aparece para prestar condolências, mas é abordado pelo comissário Shanahan. O homem diz não confiar no rei do crime para governar a cidade e garante que pretende tirá-lo do poder o quanto antes. Segundo Shanahan, Fisk está longe de ser um homem bom e competente que deseja consertar a cidade. A verdade é que ele não passa de um bebê chorão que deseja ser amado a qualquer custo e encontrou na política um atalho para alcançar esse objetivo. Após a primeira audiência no tribunal, Matt percebe que a esposa de Hector não compareceu para apoiá-lo e pede que Kirsten vá visitá-la. No decorrer da
da conversa, Soledad pergunta à advogada se seu marido tem alguma chance de não ser condenado, pois as notícias demonstram que todas as evidências estão contra ele. Durante a visita, Kirsten percebe que o relacionamento do casal já estava abalado antes do incidente, então ela pede que Soledad deixe de lado qualquer desentendimento entre eles por enquanto, pois Hector precisa do apoio dela nesse momento. Enquanto elas conversam, Sherry aproveita para dar uma olhada nas coisas de Hector e começa a vasculhar o quarto do casal, até encontrar o traje do tigre branco. Segundo Soledad, as coisas mudaram, e nos últimos anos Hector se tornou alguém completamente diferente do homem com quem ela se casou. Depois de ir embora, Sherry liga para Matt, que estava no meio de um encontro com Heather. Porém, quando vê a chamada de seu colega de trabalho, o advogado decide atendê-lo e descobre que seu cliente é o tigre branco. Então, no dia seguinte, Matt faz uma visita a Hector com o objetivo de confrontá-lo. Então, o homem afirma que não estava usando seu amuleto durante o incidente no metrô. Desde que o Demolidor parou de atuar como vigilante, várias pessoas desapareceram e foram vítimas de diversos crimes que nunca foram resolvidos. Na tentativa de ajudar essas pessoas que são consideradas invisíveis pela maior parte da sociedade, Hector decidiu se tornar um justiceiro e pede desculpa por não ter revelado essa informação antes. Naquela tarde, o comissário faz uma visita ao gabinete do prefeito para informar que está renunciando ao seu posto. Porém, antes que Shanahan fosse embora, Fisk ameaça expor o segredo mais obscuro do comissário para obrigá-lo a manter o seu emprego. Para evitar que a existência daquela criança venha a público, Shanahan decide ceder às chantagens de Fisk, mas afirma que o prefeito irá se arrepender de mantê-lo por perto. Assim como não foi difícil para Matt descobrir que Hector é o tigre branco, para Rockburg essa tarefa também foi muito fácil e ele apresentou essa informação para o juiz como um agravante. Porém, Matt argumenta que este fato não tem nada a ver com o caso que está sendo julgado, visto que o réu não estava em posse do seu traje ou amuleto místico na noite de Ano Novo, quando esbarrou com os policiais no metrô. Ao ouvir isso, o juiz concorda que o processo deve se basear exclusivamente no que houve na plataforma naquela noite, e ordena que Rockburg não apresente nenhuma evidência que associe a imagem de Hector ao tigre branco no tribunal. Ciente de que a defesa do seu cliente está ficando cada vez mais difícil, Matt começa a pensar em formas alternativas de reunir provas que corroborem com a inocência de Hector. Então decide ir atrás do policial que o acusou do crime. Após sair da igreja, Powell caminha pela cidade e é seguido pelo advogado, que está de olho em todas as movimentações dele. Assim que o policial entra em casa, Matt recebe uma ligação de Heather e a mulher afirma que não poderá encontrá-lo naquela noite, pois marcou uma consulta com novos clientes. O que Matt não imagina é que as pessoas às quais Heather está se referindo são o prefeito e sua esposa, que foram até lá para fazer terapia de casal. A consulta foi agendada por intermédio de Buck, um membro da equipe de Fisk, que estava presente na plateia no dia em que Heather foi entrevistada. Segundo Vanessa, ela e seu marido passaram por muitas reviravoltas nos últimos anos. Até recentemente eles trabalhavam em um negócio, porém quando Fisk desapareceu, sua mulher assumiu os negócios da família e o fez prosperar. Porém, agora que Fisk está de volta, o casal está tendo dificuldade em se conectar, especialmente pelo fato de que ela conheceu outra pessoa durante o período em que seu marido esteve fora. Apesar disso, Vanessa afirma que sentiu falta dele e não gostou nem um pouco de se sentir sozinha, mas agora que ele retornou, ela não sabe como se sente. Por um lado, a mulher está feliz por ter o seu marido de volta, mas por outro, ela já havia se acostumado a levar uma vida solitária e não quer abrir mão de todo o poder que conquistou durante a ausência de Fisk. Após algumas horas fazendo patrulha na frente do prédio de Powell, Matt finalmente escuta uma conversa relevante, na qual o policial combina de encontrar seu colega de trabalho para eliminar Nick Torres, pois ele é a única pessoa que pode depor em favor de Hector no tribunal. Ao ouvir Powell carregando sua pistola, Matt imediatamente liga para Sherry e dá o endereço onde os policiais combinaram de se encontrar. Enquanto isso, ele vai até a casa do homem que foi atacado no metrô e informa que ele está em perigo
perigo, pois os policiais encontraram seu endereço e pretendem eliminá-lo para garantir que não haverá nenhuma testemunha da defesa de Hector. Nesse momento, Matt escuta os passos dos policiais subindo as escadas e afirma que Nick tem apenas alguns segundos para fugir. Como não conhece aquele cara, o rapaz se recusa a ir com ele e afirma que não testemunhará a favor de Hector, pois não quer arranjar problema com a polícia. Porém, quando escuta alguém batendo em sua porta, Nick percebe que o advogado está dizendo a verdade e foge pela janela. Quando o rapaz está indo embora, Matt dá um endereço para onde ele deve ir e afirma que Sherry irá mantê-lo em segurança. Em seguida, Matt abre a porta e Powell ordena que seu parceiro vasculhe a casa à procura de Nick, mas não consegue encontrá-lo. Furioso por ter perdido sua única chance de escapar ileso daquele caso, Powell ataca o advogado e se junta com outro policial para golpeá-lo. Decidida a manter a promessa que fez a si mesmo sobre não atuar como justiceiro, Matt prefere apanhar em vez de revidar o ataque. Porém, quando um dos caras saca sua arma para atirar nele, o Demolidor é obrigado a agir e ataca ferozmente os policiais. Nesse momento, ele aproveita para extravasar toda sua raiva reprimida e se livra de toda a tormenta que estava acumulando nos últimos meses. Após eliminar os seus inimigos, Matt se dá conta do erro que cometeu e entra em pânico ao perceber que acabou perdendo o controle. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que este foi o estopim para que Matt aceite o seu destino como Demolidor? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!